Bom, em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite. É muito bacana poder transmitir um pouquinho do meu conhecimento, ainda mais em relação a acessos. É um assunto que voltou, né? Tá em voga, tá no auge, eu diria. Acho que fazia muitos anos que eu não escutava falar tanto da gestão de acessos e segurança digital como estamos falando nesse momento. E hoje a ideia aqui é transmitir um pouquinho para vocês, né? Falar um pouquinho sobre a importância da segurança digital, mas principalmente quando a gente olha essa fatia de gestão de acessos. Segurança digital é muito mais ampla do que isso, mas vamos focar hoje aqui em questão de acessos, ok? Bom, quem sou eu, né, para estar falando isso aqui com vocês? Eu sou head de serviços e governança, riscos e conformidade, além de segurança da informação e privacidade dentro da Neo Guardian, né? Estou nesse momento nessa cadeira com muita honra, com muita alegria. Também sou conselheira consultiva formada pela Board Academy, onde eu atuo em algumas empresas como conselheira, né, visando ali a continuidade dos seus negócios. Sou auditora líder há muitos anos da ISO 27001. Sou, por formação, de PO, né, pela PUC Campinas, palestrante, mentora de vários colaboradores ao longo dessa jornada aí que já passa de 30 anos. Trabalho com o que eu amo, e eu encho a boca para falar isso porque eu me encantei com a consultoria, e eu acredito que na consultoria eu consigo contribuir com muitas empresas. Então, na tela tem alguns nomes, né, de algumas empresas onde eu já tive a oportunidade de atuar, desenvolver serviços, de uma carreira que começou lá na IBM, em 94, passei pela Lucent, depois eu fui ser auditora da Price, atuei em algumas operadoras de telefonia, mas na consultoria eu realmente me encontrei, né? Então já passei pela Módulo, pela Protega, e agora desenvolvendo toda essa frente dentro da Neo Guardian. Oi, André. Oi, pessoal. Obrigado. Boa tarde. Desculpa, tive uma demorazinha para poder conectar aqui. Estou pelo carro, mas vai dar certo. Muito bom, muito bom. Então, só para fechar, né? A ideia, assim, a ideia não é que toda a minha bagagem sempre foi alicerçada em cima de segurança da informação, privacidade, riscos, e, enfim, ali é só uma sopa de letrinhas das frameworks do mercado, tá bom? Mas é isso, né? Então, hoje, aqui dividindo com o André, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto tão relevante. E, André, quer falar um pouquinho? Só agradecer o pessoal pela presença, para falar que a Pars, como distribuidor de tecnologia, tem o prazer de ter não somente a eTrust como dentro do nosso portfólio, como uma das nossas principais diferenciais, como uma das principais ofertas, mas também principalmente por a gente ter aqui a Fernanda e a Neo Guardian como um dos nossos principais parceiros também para poder endereçar essas necessidades que estão surgindo aí no mercado, como a Fê bem colocou, né? Nunca se falou tanto em gestão de acesso, em governança, em auditoria, em privilégios, como a gente está ouvindo agora, e ainda mais, né, Fê, com esses casos recentes que aconteceram, envolvendo principalmente o mercado financeiro, o Banco Central, né, onde é que um dos principais vetores de ataque foi justamente a questão de perfis de acesso, que foram amplamente explorados, né? Então, eu só quero agradecer a todos aí, e Fê, o show é todo seu. Valeu, querido, obrigada. Então vamos lá, né? Vamos. Eu fiz questão de trazer esse assunto, né? Esse pedacinho aqui para vocês, porque não foi nada planejado em relação a esses últimos incidentes, mas eu queria provocar, vamos dizer assim, as pessoas que estão aqui ouvindo, que não precisa exatamente de um ataque ransomware, né? Aquela criptografia toda, parada total do ambiente para a gente ver que as nossas credenciais podem estar sendo vazadas, né? Elas podem estar sendo transmitidas para pessoas indevidas de uma forma muito sutil, no silêncio, né? Pausadamente ali, no dia a dia, e a gente nem está percebendo. Então, isso é muito importante porque a grande maioria das empresas Brasil, líderes, né, e vários líderes, não só líderes de TI, eles acreditam que só deve olhar para a segurança, principalmente governança de acessos, quando algo muito impactante acontece, né?
E, normalmente, essa é uma atitude muito reativa. Já vazou, já aconteceu. Então, que tal, né, a gente saber como que acontece por trás ali dos bastidores, para que todos tenham uma atitude preventiva, proativa, para evitar que aconteça. Que depois que aconteceu, né, André, só resta lamentar, chorar e trocar senha. Não tem muito mais o que fazer. Então, eu trago aqui para vocês um conceito, né, na verdade, um novo modelo de negócio. Olha que ponto que chegamos de um novo modelo de negócio chamado IABs, ou IABs. A tradução disso, né, no fundo, significa corretores de acesso inicial. Então, vamos pensar, se antes nós tínhamos um ataque, e aí se a gente fechar os olhos, a gente vai imaginar que ele é sempre um rapaz com boné na cabeça, né, um moletom ali cobrindo a cabeça, que ele está ali planejando, varando horas, 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 noites a fio, para fazer um ataque completo. Hoje em dia, ainda existe essa modalidade, mas nem todos são assim. Então, eles também são muito organizados e eles dividiram isso em partes. Então, existe essa frente chamada IAB, ou Initial Access Brokers, que faz o quê? Ele faz uma parte do serviço. Então, ele atua de uma forma muito estratégica, muito, assim, pensada, assertiva, de tal forma que, de uma forma muito sutil, né, através de várias técnicas, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, consegue capturar essas credenciais válidas, tá? Que praticamente é a porta de entrada nas empresas e vende isso para outros grupos especializados. Lembrando que estamos falando de grupos maliciosos, né? De pessoas que estão ali num grupo maior, né? Num crime organizado praticamente, mas são grupos que se dividiram, eles se organizaram de tal forma que esse primeiro faz uma atividade específica, captura essas senhas, né, credenciais e senhas de entrada, normalmente credenciais de um acesso VPN, de um acesso remoto, e principalmente, e eu já vou avançar aqui para o segundo slide, principalmente de usuários com acesso privilegiado. Então, vamos pensar numa linha do tempo, como eu falei, esses grupos, eles se dividem. Essa primeira equipe dos IABs, eles entram, fazem essa captura, e, gente, vamos assim, convenhamos, né? O que existe de credencial vazada de pessoas no Brasil é um oceano. Toda hora a gente presencia ali uma notícia de que tal empresa foi invadida, vazaram as informações, governo, estados, prefeituras. Então, não falta matéria-prima, não falta matéria-prima. Essas credenciais, muitas vezes, tem o usuário que muda, que troca a senha, mas tem muitos que não trocam. Então, ela continua sendo uma credencial válida. E essa credencial válida tem valor de mercado. Ela custa dinheiro. Ela tem um custo, né, disso. Isso é negociado. Tem uma troca para que eu tenha essas credenciais válidas, certo? Então, essa primeira equipe, que é o Initial Access Broker, ela faz a captura dessas credenciais, certo? E entrega para um outro grupo, que aí é um grupo mais especializado, que finaliza o processo e que praticamente materializa um ataque ransomware. É claro que eu estou numa camada muito superficial, né? Não vou entrar aqui no Tecnis, porque nem é o objetivo desse webinar, mas quando a gente pensa nisso, a gente tem que olhar para o nosso negócio e pensar quais são as medidas de controle, de segurança que eu aplico hoje no meu negócio. Será que eu sei quais são as credenciais de acesso privilegiado que tem dentro do meu negócio? Será que eu estou controlando, eu faço uma revisão periódica desses acessos? Será que estão armazenados no local seguro? Né? Será que eu tenho múltiplo fator de autenticação? Quando foi a última vez que essas credenciais passaram por um processo de revisão ou de troca de senha? Porque muitas empresas deixam lá mais de 90, 120 dias e não troca, porque é trabalhoso trocar. Então, pensa, se dá trabalho
trocar uma senha, imagina ter que recuperar de uma invasão, né? O proporcional é muito grande, não bate essa conta. Então, sim, ainda vale muito a pena escutar ali do usuário que é trabalhoso, poxa vida, tem que trocar senha, sim, mas é importante. E se eles pararem para pensar que neste momento essas credenciais podem estar vazando, pensa no risco para a empresa como um todo. Então, sim, nós temos que garantir e nós temos que fazer todas as medidas possíveis de proteção, né, de gestão de identidade, desde o início, desde ali do provisionamento, né, cadastro, provisionamento, até toda a governança de acessos, que toca revisão, auditoria e melhoria contínua. Mas nós temos que olhar para isso, nós temos que ter uma atitude preventiva, né, proativa e não só reativa. Eu, assim, tenho isso para a minha vida, né? De uma forma preventiva, fazer tudo, desde exames até se preparar para situações muito delicadas, inclusive financeiras. Isso minimiza o impacto, minimiza o nosso tempo de reação e dá para a gente um certo conforto para agir durante uma crise, né? Então, vamos pensar em 3 linhas de defesa que toda e qualquer empresa pode pensar e pode fazer, tá? Desde as menores, as médias, as maiores, as multinacionais, enfim. Quando a gente olha na primeira camada, né, a primeira linha de defesa, nós temos que pensar nos usuários, nós, né? E eu discordo muito de que nós somos o elo mais fraco, muito pelo contrário, nós somos o elo mais forte, porque se a gente fizer uma besteira, se a gente criar ali ou trazer para dentro da empresa uma informação, um clique, né, um e-mail errado, clicar em uma página que não deveria, colocar ali uma credencial em um site que é falso, nós estamos levando quase toda a empresa para um cenário de criticidade. Então, olha o poder que nós temos ali num clique. Então, nós temos que olhar para isso. Quando a gente olha para a TI, nós temos que pensar em habilitar múltiplo fator de autenticação. Quando olhamos para a liderança precisa apoiar esse tipo de atitude, né? Precisa trazer, comprar a ideia da TI, porque é importantíssimo isso. E sem contar nas simulações que nós temos que fazer. Hoje não é só mais simular um ataque phishing, nós precisamos pensar em engenharia social. Quais são as formas que para cada negócio tem lá a sua variação, né? Para cada negócio eu posso tentar obter aquelas credenciais e senhas. Gente, a imaginação, né, o céu é o limite. Nós exportamos esse tipo de tecnologia para o mundo todo, né? Nós sabemos muito bem como conseguir informações e captar informações de forma indevida, tá? Sem contar que a TI e o negócio em si, ele precisa optar pelo menor privilégio possível. Aquilo que a gente via antigamente, a herança, que você vai arrastando os acessos, vai tendo o máximo de acesso possível para não faltar, né, caso seja necessário, é um conceito antigo. Nós não podemos mais pensar nisso. Nós temos sim que pensar numa higienização de acesso, numa revisão de acesso periódica, seja com colaborador interno, seja através de consultoria, porque isso vai garantir, ou pelo menos vai minimizar, porque garantir é uma palavra muito forte, vai minimizar a possíveis vazamentos, possíveis erros que a própria TI possa vir a ter, tá bom? E Quando Fê, pensamos. Oi, claro, pode falar, André. E só contribuindo para tirar isso, de repente, de que algo é etéreo, que isso não existe, de novo trazendo para tempo presente, né? Olhando essa questão da engenharia social, ela justamente foi o principal vetor de ataque para que você, nesses casos do Banco Central, eles tivessem acesso a uma pessoa, que eles pudessem roubar aquela senha, aquele acesso de privilégio que ele tinha, tanto no caso do Banco Central, como um caso que aconteceu agora essa semana, que está muito em voga, que foi justamente a captura de um funcionário de um banco público, aí, um dos maiores bancos públicos, justamente onde é que ele estava vendendo um acesso de alto privilégio que ele tinha. Então a gente vê que isso acontece, está acontecendo aqui no nosso dia a dia, em grandes bancos, como o caso do próprio Banco Central. Funcionário da TI, né? Entre parênteses, né? Vale ressaltar.
E aí isso amarra com uma palestra que eu dei há muito tempo atrás, quando a gente falava ali dos pecados capitais, né? Porque ninguém sabe como é que está o dia a dia de cada colaborador. Então, quando você estimula isso, você faz com que a engenharia social, né, ela se materialize, e essa engenharia faz com que eu consiga as informações que eu preciso. Então, tudo depende do vetor e do momento da oportunidade, né, André? É isso mesmo. E cada vez mais perto, né, André? Cada vez mais próximo da gente. O que antes parecia que só acontecia lá fora, está cada vez mais perto, muito perto. Então, quando nós olhamos para essa segunda camada, nós temos que olhar as vulnerabilidades tecnológicas, né, do nosso ambiente, nós temos que fazer com que todas as portas estejam, ou melhor, aquelas portas que não precisam estar abertas se fechem, né? Serviços, cada vez mais a gente está tendo que se conectar a IaaS, conectar a parceiros de negócio. Esse meio do caminho é uma linha muito sutil, muito tênue, e esse meio de acesso pode ser um problemão para a empresa. Será que as nossas empresas estão olhando para isso com carinho? Será que essa conectividade que é tão moderninha, né? Estamos no mundo globalizado, mas será que ela está segura? Porque o problema não é ter a conexão, o problema é se ela está segura, né? Isso que a gente tem que estar de olho. E principalmente segmentação de rede. Ainda hoje, nós vemos muitas empresas onde o backup está na mesma rede dos servidores. Prato cheio para uma criptografia completa, né? Então, nós precisamos pensar com a cabeça do atacante e não com a cabeça da alta liderança, que muitas vezes precisa olhar muito para o financeiro. Nós temos que simular em nossa mente quais são as oportunidades que o atacante vai querer explorar. Então, nesse caso, né, que o André trouxe, vamos ver quantas oportunidades ali que foram analisadas, pensadas, estimuladas para chegar naquele ponto e acontecer o vazamento de dados. Né? Isso não acontece de um dia para o outro, isso é pensado, planejado, e assim nós temos que fazer também nas empresas, não é? E uma terceira camada ali é a monitoração disso tudo, né? Então, nós podemos partir para a monitoração de usuários, do comportamento, porque isso traz alguns insights. Quando a gente monitora log, principalmente log de tentativa de acesso, né? Eu sei que nem toda empresa consegue armazenar muitos logs, mas o log que diz respeito ali a usuários, né? Acesso, login, logout, tentativas, ele traz algumas informações muito importantes e pode trazer um cenário ali crítico, né? Quantas empresas têm a pessoa que sai para uma licença médica, férias, e o usuário continua lá? Então, nós temos que cuidar desse ativo, porque se a gente não cuidar, o atacante está cuidando. Pode ter certeza absoluta que é matéria-prima para eles, e isso tem valor. Então, se a gente olhar o cenário Brasil, e a gente olhar um pouquinho o que está acontecendo no mundo lá fora, com todas essas movimentações político-econômicas externas. O Brasil tendo uma matéria-prima, né, de credenciais válidas, já vazadas, disponíveis ali em Dark Web, por exemplo, junta esses dois cenários, junta com a globalização e junta com o cenário do gestor das empresas que atua de forma reativa, gente, é um cenário caótico, caótico. Então, nós precisamos fazer o movimento. E esse movimento tem que partir de dentro das organizações. Toda a TI tem a possibilidade de movimentar uma pecinha desse quebra-cabeça. Às vezes, não tem alcance para toda empresa, mas no que está ali na mão da TI, dá para movimentar. Às vezes, até com custo de mão de obra interno. O importante é fazer o movimento, é colocar esse assunto na pauta da reunião, é levar esse assunto para a reunião de comitê, levar isso para a diretoria, levar para a reunião de conselho. A grande maioria dos conselhos das empresas não olha para esse assunto. São raros os conselheiros que olham. Essa é uma das minhas missões, é fazer com que os conselheiros olhem e exijam essa informação. Porque quando a gente movimenta as peças lá em cima, facilita a vida da operação, né? Então, o estratégico cutucando ali o operacional faz com que a água tenha um movimento, tá? Quando falamos ali sobre credenciais,
a credencial do acesso remoto, ali, principalmente do acesso VPN, é algo que tem muito valor na mão, né, desse mercado paralelo, vamos pensar assim, porque faz com que o atacante, gente, entre pela porta da frente da empresa, né? Ele não precisa invadir, criptografar ou pichar o site, ou bloquear tudo para falar, olha, estou aqui. Não, ele pode fazer isso de uma forma muito sutil, muito discreta e nem fazer muito alarde. E como que isso acontece? Uma eu já falei, que é através das vendas, né, das publicações que já estão vazadas lá na Dark Web. Isso é feito validação, então eu pego essas credenciais e eu tento validar. Acho que a grande maioria do pessoal que está aqui assistindo já viu que existe um ranking, né, de senhas mais utilizadas Brasil. Gente, não precisa muito, até hoje isso é válido, né? Então, na hora que você começa a validar isso, você vai encontrar credencial válida sim. E isso é um problema, porque eu tenho a credencial válida e isso passa a ter valor para eles, né? Isso é negociado, vendido. Quantas vezes a gente tem atacantes que estão se trombando já no Dark Web, dizendo: olha, eu consegui aqui um pool de credenciais válidas, o outro colega aqui já está vendendo essas credenciais. Então, existe uma competitividade entre eles, e nós não podemos ignorar isso, tá? Porque isso é muito mais forte e é um mercado extremamente agressivo. Quando eles têm essas informações na mão, o próximo passo, que é um ataque, que é um bloqueio total ali dos ativos de uma empresa, ativos tecnológicos, é claro, fica muito mais fácil, né? Então, nós estamos facilitando o trabalho para eles, sendo que o nosso papel é justamente o contrário. A segurança da informação, ela não vem para bloquear tudo, né? Ela vem para dificultar um acesso indevido. Essa é a grande beleza da segurança da informação. E a segurança da informação, quando a gente olha para a GRC, não cabe só a TI, ela cabe a todo o negócio. Então, não podemos jogar toda a batata quente na mão do gestor da TI e falar a culpa é dele. É ele que tem que resolver. Não. Será que a alta liderança está exigindo isso, está pagando e dando recursos para isso acontecer? É isso que a gente tem que pensar, ok? Então, como eu já falei, né, esse assunto ele tem que ser colocado na mesa, principalmente na mesa dos decisores, né, que é quando a gente olha se leve, diretoria, conselho, porque de fato isso acontece. Isso não é uma ilusão, né? Isso é muito sério. O crescimento desse grupo, desses IABs, está muito grande, muito agressivo, e já tem mercado para isso, para identificar esses IABs, bloquear. Então, é algo que normalmente no dia a dia, né, em situação normal de temperatura e pressão, a gente não percebe que isso está acontecendo, mas nesse momento está acontecendo, né? E é importante a gente saber que existe, porque quando a gente sabe que existe, a gente pode se movimentar para tomar decisões, certo? Falamos já da questão das 3 linhas de defesa, né? Nós já falamos tudo que a empresa pode fazer, tudo que as soluções tecnológicas trazem e podem agregar para as nossas empresas, mas precisamos saber, e eu gostaria muito que os líderes, né, principalmente de TI, se aprofundassem mais nesse assunto para poder ter argumentos para levar para a alta liderança, que isso é algo crescente. Estamos só no início disso. Cada vez mais isso está crescendo em uma velocidade exponencial. O Brasil como um todo está sendo alvo desse tipo de coisa, não só o Brasil, como a França também. O volume está aumentando assustadoramente. E o foco, espantem-se, não são os bancos, né? Porque normalmente a gente fala, o banco acaba sendo o principal. Não, o André já trouxe aqui alguns casos, bancos, inclusive, mas eles miram em outros setores, né? Setores empresariais, que é mais vulnerável, é muito mais reativo. O varejo, que sabemos que tem lá suas dificuldades, e é um mercado muito grande, Brasil, gigantesco, né? Indústrias de manufatura já entrou nos top 3 lá, já entrou. Então, veja, eles estão indo para o mercado que, historicamente, o Brasil não olhava muito para essa questão de segurança, quiçá segurança de acessos, né?
era deixado lá como último item para a área de TI, só vai atendendo ali, mantém e está tudo certo, né? E isso é algo que a gente tem que prestar atenção, porque o problema é o impacto desses vazamentos. O problema é o uso indevido dessas credenciais, tanto para nós, pessoas físicas, quanto para as empresas, né? É muita coisa que pode acontecer, desde a abertura de empresa até uma falência de empresa. A gente vê negócios parando, prejuízos homéricos. Que empresa hoje em dia tem uma saúde financeira para ficar passando por prejuízos desse? Não é? Um mercado tão competitivo, tão difícil como está hoje. Então, nós temos que olhar para isso com muito carinho. E uma coisa que eu queria trazer também é que não é um novo framework que a gente tem que olhar, né? Não é uma nova resolução. Isso a gente já fala há muitos anos. A gente está falando da ISO 27002, que é a base da base de qualquer segurança da informação. Então, veja o disparate. Então, o quanto as empresas hoje em dia querem IA nos seus negócios, tecnologia bombando, anos-luz da segurança. Nós estamos falando de uma ação que ocorre nos bastidores e ainda temos que pedir, quase que implorar para as empresas implementar a segurança da informação, né? É uma conta que dificilmente fecha, né, André? Mas assim, quando eu falo que a consultoria, as empresas como eTrust, Pars, várias outras do mercado, que vão até a empresa, que falam sobre segurança, é porque a gente sabe o que acontece por trás dos bastidores, né? Não, sem E é muito dúvida. delicado. E Fê, eu tô aqui no evento de segurança em Brasília e você tocou no assunto da IA. A gente sabe que a IA é a bola da vez, né? E a gente está, como você bem colocou, a IA está anos-luz da segurança. A gente está percebendo aqui, e isso é algo que está sendo muito comentado aqui nesse evento de tecnologia que a gente está participando aqui, que algumas coisas extremamente absurdas estão acontecendo em nome da IA. E uma delas é justamente a questão da segurança. Então, se fala muito aqui de como que a IA está enfraquecendo a segurança, onde você está terceirizando serviços que não deveriam ser terceirizados, que não deveriam ser legados por uma tecnologia que ainda não está madura o suficiente e não tem a supervisão necessária para fazer algumas coisas que as pessoas simplesmente estão atribuindo a ela. Então a gente está escutando muito isso aqui, a gente está escutando muito a questão de desenvolvimento seguro, tentando você, no início da camada do desenvolvimento, levar segurança na confecção daquele código e cada vez mais você pensar, eu preciso controlar o acesso, os múltiplos acessos que eu tenho aos meus sistemas, porque eu tenho um sistema demais. Eu não posso ser Uhum, permissivo. E, infelizmente, a gente sabe que isso acontece com uma frequência absurda. Então, eu estou escutando muito falar desse tema que você colocou e outros que mostra justamente o que a gente está vivendo nesse momento. E voltando só a questionar um pouquinho naquela questão de serviços que você mostrou ali, eu levaria uma quarta, né, que você colocou a manufatura. Mas a gente tem agora a área de suprimentos. Os exato. ataques que estão acontecendo às áreas de suprimento, logística e distribuição, eles vão ser as Uhum, novas moedas. E a gente não exato. olha para essas verticais. A gente não está olhando com o devido olhar da segurança para essas verticais que são fundamentais para a nossa infraestrutura. Então, eu acho que a gente também tem que começar a olhar com um pouquinho mais de carinho, com o olhar da segurança para essas verticais também. Segue aí, Fê. Perfeito, André. E sem contar a IoT, né, que era sempre assim algo muito isolado, né, ali numa caixinha de vidro, né, e que ninguém colocava a mão, agora já está se falando de TCP/IP lá. E quando a gente olha para a IA, eu não sou contra, mas eu tenho um pé atrás no seguinte ponto: será que a gente tem certeza, certeza mesmo, assim, para onde está indo aqueles dados? Será? Será, André? Será que alguém tem essa resposta? Né? Então, o grande ponto que eu deixaria aqui na questão de IA é usem, mas com moderação, né? Gestores de TI, será que você sabe mesmo o inventário de IAs que a sua empresa está usando? Empresa, tá? O seu CNPJ ali, né? Será?
Será que minimamente sabemos isso? Porque eu tenho cá minhas dúvidas. Tem muita empresa que hoje em dia não tem sequer um inventário, mas quer usar IA, né? Para tudo. Não tem um inventário de usuários, mas sai colocando acesso em IA e conectores. E aí? Então, nós caminhamos ali, né, com a tecnologia anos-luz à frente, a segurança sempre corre atrás loucamente, né? Mas, de fato, esse assunto, e eu acho que por isso que ele está assim, muito em voga, né? A gente tem recebido uma média por semana de 3 solicitações de propostas falando sobre governança de acessos. Isso não era comum até 4 anos atrás, né? Então, por mais que IA não seja uma coisa tão nova, a gente não sabe para onde isso está indo. Conversei com algumas empresas recentemente que têm mais sistemas do que usuário na empresa. Não estou brincando. Tem mais sistemas do que usuários, né? E o que antes a gente pensava de backup, que já era um supra-sumo a gente ter ali o backup incremental, nós falamos hoje de backup incremental e agora temos que fazer uma replicação na própria casa, porque se perder o backup, e aí, como é que faz? Então, no final do dia, nós estamos falando de continuidade do negócio, né? No final do dia, nós estamos falando de dinheiro, continuidade do negócio. Porque segurança da informação, gestão de acesso, a gente fala de dinheiro no final do dia, né? O quanto a gente está deixando de perder e o quanto a gente está fazendo com que o meu negócio fique seguro para não ter uma parada parcial ou total, né? Bom, sigo aqui praticamente para meu último slide, né? A gente só precisa lembrar que eles não estão de brincadeira, né? Eles não estão ali por diversão. Eles estão fazendo uma coisa muito séria, é um negócio efetivo, assim como uma empresa, né? Eles também têm lucros, eles também olham para isso de uma outra forma, que a gente não está acostumado a olhar. E, de fato, a nossa missão aqui, como consultor, como líder de TI, como conselheiro, é fazer com que as empresas dificultem o trabalho deles, né? Deixe esse ativo, que é muito importante para eles, cada vez mais difícil de ser capturado, demorado e, se puder, inútil, porque quando a gente troca a senha, para eles isso não vale mais. Fernanda, André, obrigada. Sim, temos perguntas aqui. Você enxerga o papel, né? Vocês, na verdade, enxergam o papel das soluções de AM na prevenção das brechas exploradas pelos IABs. IABs, isso, desculpa. Sim, super, super mega importante, porque quando a gente olha para o processo de governança de acessos dentro de uma empresa, nós precisamos pensar que se a empresa é muito pequena, dá para fazer ali numa planilha, dá para fazer num sistema mais caseiro. Mas quando a gente começa a ver a complexidade do negócio, ver as exceções, ver todas as regras de negócio, porque isso nós temos que trazer para um processo de governança de acessos, nós precisamos de uma solução, né? E uma solução robusta que consiga atender todas as demandas, todas as variáveis que podem acontecer no negócio mediante cada negócio. Se a gente pegar indústria, tem um jeito de funcionar. Se a gente pegar banco, é uma outra forma. Se a gente pegar farmacêutica, são outras regras. Então, e cada vez mais complexas, né? Muitas vezes temos acesso a fórmulas, né? Dados extremamente restritos e que, em mãos erradas, pode dar muito errado para a empresa como um todo. Então, sim, nós precisamos de plataformas robustas para fazer a governança de acesso funcionar efetivamente. Só complementando o que a Fê falou, nós temos também o detalhe, né? Então, empresas de médio e grande porte. Quantos sistemas nós estamos falando hoje? Nós precisamos sim ter uma solução robusta, tá? Que dê conta de fazer essa gestão, essa governança e essa auditoria desses acessos. Porque é humanamente impossível, pensando em empresas de médio e grande porte, nós fazemos o controle disso através de uma planilha Excel. Nós precisamos sim ter soluções, porque senão realmente a gente não vai estar abrindo a brecha, a gente vai estar abrindo, escancarando as portas para que a gente sofra ataques como esse que eu já coloquei.
Eu vou compartilhar rapidamente aqui um exemplo que eu vivenciei em uma empresa que, assim, cheguei para fazer um diagnóstico e quando eu olho lá, o pessoal me mostrou uma planilha linda. Gente, pensa numa planilha linda. Se você não olhasse o cabeçalho e rodapé, você não falava que aquilo era um Excel. Mas linda, extremamente completa. Vários dados, várias informações de vários sistemas. Ótimo, lindo. Me explicou o processo, tal, tal, tal. Falei, nossa, mas tá melhor do que muitos sistemas que eu já vi, né? Aí acabou ali aquela reunião, o pessoal me chamou. Fê, é um parto cuidar disso. Tem muita coisa que não está aqui, tem muita vulnerabilidade, a gente não dá conta de revisar. Então, ela é bonita, mas ela não está totalmente atualizada. A gente acaba olhando uma ou outra coisa, porque senão não dá conta. Então, na prática, é isso que acontece, né? E a gente não pode mais fingir que a gente faz uma governança de acessos, porque tem muita empresa que se engana, né, André? Tem muita empresa que se engana, fala que faz, né? Não faço, faço. Mas no fundo, não faz. Né? Então, a gente tem que pôr a cabeça ali na real e pensar que o gestor de TI tem um problema e ele precisa resolver, né? Ele precisa resolver isso.